enquadrado. Aqui tá funcionando. Aqui também. Enquadrado. Dando pra me ver? Aparentemente sim. Então vamos começar. Oi, eu sou o Thiago e hoje a gente vai falar sobre a religião na Idade Média. Bem, a religião da Idade Média, obviamente, é a religião cristã, né, do cristianismo, que também, obviamente, começa com Cristo, com Jesus, e também, obviamente, com seus discípulos e apóstolos, depois da sua morte e ressurreição. E conforme o tempo foi passando, foram surgindo lideranças, né, principalmente em Roma, e também, em grande nível, no Oriente, principalmente por causa da pregação do apóstolo Paulo. E então surgiram duas lideranças principais conforme o tempo foi passando, elas foram se desenvolvendo, que era a igreja de Roma e a igreja de Constantinopla, Ocidente e Oriente, né? E em Constantinopla, como você deve se lembrar, estava lá o Império Bizantino, né? E por causa de muita instabilidade, né, política desses próprios grupos e também algumas diferenças teológicas, né, eles acabaram se separando, né, em 1054, no cisma de 1054. Agora, os principais motivos foram realmente problemas políticos, né? E muito menos problemas teológicos, problemas da própria igreja. Eu discordo da outra, por isso a gente vai se separar, como aconteceu principalmente com Lutero, por exemplo, né? As discordâncias aqui eram muito menores, né? Eram bem pequenas, para ser bem sincero. Por exemplo, eles negam a infabilidade papal, eles negam os ortodoxos, né? Filioque e a Perpétua Conceição, né? Acho que é assim que fala. Que o Papa é infalível quando ele fala ex cátedra, que Maria é sempre santa, né? Que ela nasceu santa. Os ortodoxos acreditam que ela nasceu com pecado, mas depois ela se tornou santa. E também a questão do Espírito Santo que envolve o Filioque. Ou seja, e também tem algumas diferenças na missa, mas assim, em linhas gerais são extremamente parecidos, né? Assim, as diferenças são mínimas mesmo, né? Tanto é que se considera até hoje se juntar de novo, né? Por causa justamente de que são muito parecidos. Agora, eles se separaram, né? Usando a coisa da excomunhão, né? Um foi lá, o Papa de um lado e o Patriarca do outro. Eu excomungo você, não, eu excomungo você, não, eu excomungo você. Aí no caso, excomungo todo mundo. Eu excomungo você, não, eu excomungo você, não, eu excomungo você. Aí no caso, excomungo. Mas realmente são bastante parecidos. Agora, do lado de Roma, né? Roma, no Ocidente, obviamente, era a questão do sistema feudal, né? Olá, aqui é o Gustavo, só passando para avisar que temos um vídeo explicando o que é o sistema feudal e está na playlist de Idade Média, passem lá para dar uma assistida. Né? Os feudos lá, aquelas fazendinhas, maior bonitinho, aquela coisa toda, nada daquilo sobreviveria sem a igreja, né? Era a igreja que sustentava, ajustava e deixava tudo aquilo funcionando. Até porque o sistema era, além de ser extremamente descentralizado, ele tinha as suas instabilidades, mas o que fazia tudo ficar uniforme era a influência muito grande da Igreja de Roma. Inclusive, aquele monte, a gente não abordou sobre isso ainda no canal, mas o Império Romano tinha um monte de instituições,
O Estado do Império Romano era um Estado gigantesco, né, que fazia muita coisa. E justamente praticamente todas essas instituições acabou. Não tem mais referência. A única que sobreviveu praticamente foi a igreja, e particularmente a igreja de Roma. E a igreja romana, né, a católica romana, ela estruturou e guiou o sistema feudal, influenciando não só o plebeu, quanto também o nobre, né? Ela controlava e ajudou significativamente muito bem a formar esse sistema, né? E aí a gente entra na outra questão, que é a questão de, com toda essa influência e com um povo extremamente ligado à religião, a arte nessa época era praticamente 100% voltada para a religião, né? A arte ela tinha o seu olhar praticamente todinho na religião. E com esse povo, com as pessoas tão voltadas à religião, principalmente uma religião bastante uniforme, como a católica romana, quando começaram a aparecer pessoas que discordavam, que achavam que não era bem assim, que a religião não era desse jeito, como, por exemplo, os valdenses e os cátaros, né? Essas pessoas foram radicalmente, como é que é a palavra? Assim, execradas, ódio, morte, fogueira nessas pessoas, exatamente isso. E esse movimento totalmente popular de fogueira no herege acabou matando muita gente inocente, né? Bastante gente inocente morreu. Então, no ano de... Desculpa atrapalhar o vídeo, mas eu quero que vocês observem o Thiago dificultando ainda mais o vídeo para eu editar. Opa, Gustavo, faz um cortezinho aí, fazendo favor. Não. Então, no ano de 1233, o Papa Gregório IX, ele entrou nessa coisa e criou o Tribunal do Santo Ofício, que era para julgar e efetivamente condenar também essas pessoas que o povo já estava matando. E só que no caso dá uma punição, entre aspas, mais justa, né, para essas pessoas, né? Agora, a gente entra numa outra questão que é um pouco mais polêmica, né, que é o de que a Inquisição não matou milhões, trilhões, zilhões de pessoas, como algumas pessoas dizem por aí. Mas também ela matou pessoas, obviamente, né? Era uma época muito complicada, então é muito difícil você encontrar dados confiáveis, né? De quantas pessoas morreram e tudo mais. Mas a gente tem um dado aqui, que esse eu vou colar mesmo, que é de um inquisidor que ele chama Bernardo Gui, e ele pronunciou 930 sentenças. Vai estar aparecendo aqui na tela esses dados. E dessas 930 sentenças, durante 15 anos, ele absolveu 139 pessoas. Ele deu para 132 penitências canônicas, tipo uma quantidade determinada de reza, se abster de alguma coisa, enfim. Esse tipo de coisa. 152 obrigações de peregrinações, vai ter uma imagem aqui de como funciona isso. 307 prisões e 42 entregas ao braço secular. Na prática, fogueira, né? Não era a igreja que matava, né, a propósito. Não era a igreja que ia lá, o Papa pegava um arco assim, pegava a corda, amarrava o cara na fogueira. Não. Quem matava era o Estado, né? A igreja só julgava e entregava o cara pro Estado matar, né? A igreja não matava, efetivamente, né? Agora, isso obviamente é apenas uma pessoa, mas é que é muito complicado você encontrar dados sobre isso. Mas na descrição vai ter alguns links aí, eu vou encher de referências. Se você quiser estudar mais sobre o assunto, pesquisar algumas fontes para você encontrar mais números, tá certo? Então, basicamente, resumindo tudo que eu falei, a igreja ela se dividiu em 1054 entre Oriente e Ocidente, romanos e ortodoxos, que inclusive isso dura até hoje. A igreja romana foi praticamente a única instituição que sobreviveu à queda do Império Romano,
e unificou, e sustentou, e legitimou todo o sistema feudal. Teve a questão da Inquisição, que não matou muita gente, mas matou pessoas. E foi nada bom, né, efetivamente. Obviamente. Mas, basicamente foi isso. É isso. É um resuminho aí da religião na Idade Média. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, nos siga nas nossas redes sociais, que estão todas aí embaixo. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu.